Oi, gente, aqui do meu lado, Ricardo Veríssimo, que tem uma bagagem enorme. Ele é consultor, ele é palestrante, ele é empreendedor, não é isso? Bem, seja bem-vindo ao programa Cine TV, Ricardo, é uma honra recebê-lo aqui no meu programa. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como você começou, né? Chegou a ser palestrante. Fala um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Obrigado pela oportunidade de estar no programa. Na verdade, eu comecei como palestrante por conta da minha história empreendedora. Eu comecei vendendo picolé no trem, no Rio de Janeiro, no subúrbio, com 12 anos, e de lá para cá nunca mais parou o meu sonho de ser empreendedor. Naquela época de ser dono do próprio negócio, não existia essa palavra empreendedor. E em 2003, 2002, eu fui participar de um projeto de uma grande empresa nacional que fomenta o empreendedorismo no Brasil, e tem um selo que chama Selo Empreendedor Sustentável Shell do Brasil, certo, que é um selo internacionalmente chamado Shell Livewire. E eu ganhei o selo, eu fui selado, por ano são 10 mil inscritos, 100 selecionados. Eu ganhei o selo e comecei a ser chamado para falar para as próximas turmas da minha experiência no projeto. E um dia me provocava, falei, cara, você não vira palestrante? Eu falei, nossa, palestrante? Por que palestrante? Deu aquela ideia, né, Ricardo? E eu já tinha organizado eventos empresariais, contratado palestrantes. Eu falei, tá, bacana, mas eu não tenho currículo. Eu falei, vou escrever um livro para reforçar meu currículo e me lançar como palestrante. Porque não tem faculdade para palestrante, você Verdade. Se auto-lança. Isso. E aí eu me lancei como palestrante depois do livro e nunca mais parei. E aí veio programa de rádio, e participações em programas de televisão, o segundo livro, e artigos na internet, site, publicações em jornal, nunca mais parou. Então nessa brincadeira aí de palestrante desde 2011. Legal. Bem, qual é o perfil, Ricardo, do grande e bom empreendedor? É aquele que não se acomoda e que não desiste. Eu acho que esse é o grande perfil. A gente agora, por exemplo, está vivendo esse momento aí complicado na economia brasileira, e aí as pessoas me perguntam, Ricardo, como que eu faço para não cair nessa crise? Eu falo, você tem que trabalhar mais do que você está trabalhando antes. Tá? Não existe, é igual academia, se você aumenta a velocidade da esteira, você tem que se esforçar mais para acompanhar a velocidade. Quando o país está em crise, a gente tem que fazer mais coisas, se esforçar mais, treinar mais, se capacitar mais para poder ter um resultado às vezes até menor, mas para poder não afundar na crise. É verdade. Bem, uma empresa que não está bem, sinal vermelho, quais são as metas para salvar essa empresa no seu ponto de vista, Ricardo? Tem dois pontos que tem que ser vistos. Primeiro, se você está em crise, você tem que aumentar a receita e diminuir o custo. Sim. São os dois pontos principais. E aí todo empresário diz para mim, Ricardo, eu faço conta e eu não vejo mais onde eu posso diminuir. Não, toda empresa pode diminuir 20%. Pode diminuir um pouquinho, né, 20% do seu custo é possível ser diminuído. Claro que você vai ter que ter ações, às vezes, um pouco antipáticas, que você não teria no momento bom. Mas lembre-se que é uma guerra. Ou você faz isso ou você perde a guerra, ou seja, você falha. Então você tem que cortar custos e aumentar a receita. Como que aumenta a receita? Diversas formas. Diversificando seu faturamento, oferecendo mais aquilo que você faz, ou seja, fazendo mais publicidade, indo mais a campo, para poder aumentar a receita com o mesmo custo. Então eu dou um exemplo. Você tem um restaurante que só abre à noite, talvez você possa abrir durante o dia. Se você abre só durante o dia, talvez você possa abrir durante a noite para usar a mesma estrutura e aumentar o faturamento. O Brasil passa uma crise hoje, sem dúvida, a gente vai voltar ao assunto da crise. Mas, Ricardo, dá uma dica, você deu uma, eu quero que você dê mais uma, ou umas. Como passar por essa crise sem ser atingido? Dá uma dica legal para o empresário. Olha, eu não sei se dá para passar pela crise sem ser atingido. Tá? Porque o mercado é volátil e você não sabe o que vai se deparar lá na frente. Mas você tem que estar atento às estatísticas e às necessidades. Então você como empresário, você tem que estar atento ao que está acontecendo no teu mercado. Então, como a crise está afetando o meu mercado? Porque a crise às vezes não está afetando a mim, mas já está afetando o meu concorrente. Então eu tenho que estar olhando para isso. Se ele já está passando por isso, em algum momento essa onda vai chegar em mim também. Então eu tenho que estar atento às novidades, eu tenho que estar atento às coisas boas e ruins que estão acontecendo no meu mercado, eu tenho que estar atualizado, isso requer se capacitar, estudar, treinar. E eu tenho ideias também. E eu tenho que estar preparado para quando chegar até a minha crise. Então eu dou sempre um exemplo de nadar e morrer na praia. Às vezes você cresce tanto
mas sua empresa não está preparada para aquele crescimento e você pode quebrar a empresa. Então você tem que estar preparado antes das coisas acontecerem. Os empresários que se prepararam para uma próxima crise, porque o Brasil vive tendo crises, aqueles que se prepararam, que fizeram uma reserva, que treinaram, que capacitaram sua equipe, eles estavam melhores preparados para a crise e estão suportando a crise. Alguns viram para mim e falaram: Ricardo, minha reserva foi toda embora. Eu falo: mas que bom, tu fez reserva. E quem não fez reserva? E quem não guardou, igual a história da formiguinha, e quem não guardou comida para o inverno, né? Então a gente tem que se preparar e guardar a comidinha para o inverno. Tem que ser igual a formiguinha, trabalhar, mas guardar um pouquinho da comida para o inverno. É verdade. Mas também eu acho que você vai concordar comigo. Não vai dar é para cruzar os braços também, né? Não. Só pensar em crise. Não dá também para ficar se lamentando. Sim. Porque tudo é a crise. Ah, eu quebrei por conta da crise. A culpa é sempre do outro, né? A culpa nunca é minha. E quando a gente coloca a culpa no outro, a gente não dá a oportunidade de mudar, de melhorar. Então não dá para ficar sentado reclamando da crise, tem que achar a solução. Achar problema qualquer um acha, achar a solução é mais difícil. E tem que inovar, você falou ainda agora de inovação. Tem que inovar. As pessoas não querem a mesmice, as pessoas querem chegar e ver algo diferente. Eu tive na minha cidade, no Rio, agora há pouco tempo, e fui tomar um café que a gente toma toda hora, e vi uma inovação no Rio. O café sendo servido no coador de pano na mesa. Ai, que legal. Uma coisa que eu não vi aqui ainda. Diferente, então, uma ideia. Será que não dá para inovar? Sempre dá. Café, se vende café expresso, café tradicional há séculos, mas passado na mesa, igual faz em casa. Diferente. Tá aí uma coisa, custa o dobro do preço, mas é uma inovação. Então, a inovação faz a gente ter vontade de visitar, de conhecer. Tudo que é novo enche, né? É verdade. Quando lança, todo mundo quer conhecer. Ricardo, o que você acha dos empresários de São Luís? Eles são empresários como qualquer outro mercado. Tá? O que eu vejo em São Luís de diferente de Rio e São Paulo, onde eu naveguei muito tempo no mercado empresarial, é que o empresário de São Luís ele é mais fiel às pessoas da sua terra. Como? O empresário de São Luís, se ele precisa de um carpinteiro, ele não vai para o Google para procurar um carpinteiro. Ele vai ligar para o outro amigo empresário e falar assim: vem cá, tu tem um carpinteiro para me indicar? Então, aqui em São Luís, o mercado ele é muito mais fechado nesse ponto. Os empresários, eles indicam os seus fornecedores. É ruim, por um lado, que quando você chega novo na cidade, você sente muita dificuldade de encontrar espaço no mercado, que não acontece no Rio de Janeiro, negócios lá não são feitos dessa forma. Por outro lado, é ótimo, porque depois que você faz um bom trabalho, o outro te indica, e daqui a pouco você ganhou o mercado em São Luís. Eu passei por isso, estou há 2 anos e pouco aqui, eu passei por isso e hoje eu não preciso mais correr atrás do cliente. A minha referência já roda entre os empresários, eu sou indicado. Essa é a vantagem, mas leva um tempo para isso acontecer aqui. Então essa é a diferença que eu vejo do empresário maranhense para o empresário carioca, o empresário paulista. Sim, o treinamento é de grande importância numa empresa? Vital importância. O que eu ouço muito, não só aqui, mas em qualquer lugar do Brasil, eu falo assim: Ricardo, eu vou treinar meu funcionário e ele vai trabalhar no concorrente. Eu falo: então fica com ele destreinado, acabando com a sua clientela, acabando com o seu negócio, prejudicando a sua imagem, porque funcionário, colaborador você pode trocar, qualquer coisa na empresa, equipamento, móveis você pode trocar, mas o seu cliente você não pode trocar. Se ele for no concorrente, ele pode ir e não voltar mais. Então você só atende bem o cliente quando a tua equipe está bem treinada. Então não adianta você não querer treinar com a desculpa de que vai perder o colaborador. É melhor você treinar e perder e virar referência de repente fornecer bons funcionários para os teus concorrentes, mas ficar conhecido no mercado, do que você não treinar, ficar com um profissional ruim, atendendo mal, trabalhando mal, gastando mal os recursos da empresa e às vezes atrapalhando de ganhar dinheiro. Qual foi a sua maior experiência de sucesso como empreendedor? A minha empresa, que funciona no Rio até hoje, vai fazer 10 anos ano que vem, a Reveris, uma empresa de suporte de computadores e manutenção de rede. Ela foi a minha maior experiência. Eu montei alguns outros negócios que não deram certo, porque eu quebrei no começo, até chegar nessa empresa que deu muito certo. E o grande diferencial dela no começo, eu trouxe da entrega de alimentos para pessoas em estado terminal.
Então esse elemento ele tem que ser entregue até 2 horas após a fabricação. E eu vi a reclamação do suporte é que o técnico nunca chegava no horário nas empresas, atrasava ou não ia. E eu falei assim, por que não levar isso para a área de informática? Então eu criei um contrato com garantia de atendimento em até 2 horas da chegada do técnico após a abertura do chamado, naquele trânsito louco do Rio. Me chamaram de maluco, mas deu muito certo e está até hoje funcionando. Foi a minha melhor experiência. Bem, nós vamos de intervalo, mas nós voltamos já já, pessoal, fica ligado. Oi, pessoal, estamos de volta, conversando aqui com o Ricardo Veríssimo. Bem, Ricardo, tudo que a gente faz com amor, né, com gosto, tem 1000 chances de dar certo, não é verdade? Você faz com amor, você faz... Aquilo que você faz que você gosta, é diferente? É diferente, é mais fácil de dar certo porque a gente se empolga mais. Mas também eu acho que não pode ser só isso. Sim. Às vezes a gente é muito apaixonado por uma coisa, mas não se capacita para aquilo. Eu dou o exemplo de mães que levam os filhos num programa de auditório e a criança não sabe cantar e é apaixonado por cantar, mas não sabe cantar. Então você tem que avaliar até onde você é algo que você gosta de fazer, mas você não sabe fazer. Eu, por exemplo, sou péssimo cantor, eu adoro cantar, já cantei até em palestra, mas eu sou péssimo, eu sei que eu sou péssimo. Eu era péssimo jogador de futebol na infância e parei de jogar bola porque eu tomei consciência de que por mais que eu treinasse, eu não conseguia melhorar. Então a gente tem que saber aonde está a nossa capacidade. Agora, se você consegue aliar aquilo que você ama fazer com aquilo que você é bom, aí é muito melhor. É sucesso então, garantido. Assim, né? E também tem o contrário. Eu, por exemplo, trabalhei com contabilidade 7 anos, eu não suporto contabilidade. 2, eu também sou formado em contabilidade. A necessidade de mercado me fez trabalhar nessa área e eu era muito bom, mas eu não gostava, eu era infeliz como pessoa. Então, às vezes você é bom em alguma coisa e não gosta, e às vezes você gosta e não é bom. O ideal é que você seja bom, ou que você se capacite para tal e que você goste. É verdade. Bem, ele é escritor, né? O Ricardo é escritor e eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, tá? E aceitação, como foi. Pega ali pra mim, por gentileza, Ricardo, o livro dele. Gente, eu ganhei de presente esse livro, tá aqui, tá? Queria que você falasse um pouquinho pra gente dos seus livros. Então, esse é o segundo livro, vou falar primeiro dele então. Ele é um autoajuda, ele fala de pensamento positivo e mudança de comportamento para ter sucesso. Certo. Então eu tentei colocar nesse livro as coisas que eu acho que foram importantes, que me levaram a ter sucesso como profissional. Desde como profissional, quando colaborador de outras empresas, até ser empresário. Eu criei 7 passos aí que eu acho que foram importantes, coloquei nesse livro. Antes desse, eu tenho o primeiro que conta os 5 primeiros anos da minha empresa, essa que deu certo, que eu falei ainda agora. Então eu conto o que foi importante em termos de gestão e de administração para que desse certo. Então eu conto sempre o que deve ser feito, um caso, algo que deu errado e algo que deu certo no final, como exemplo. Então esse é o chefe zero, a gente depois de usar. E o outro é o 20 regras de sucesso do pequeno empreendedor, que é o primeiro, está em 2ª edição. Quem quiser mais informações no meu site, ricardoveríssimo.com.br. Isso que eu queria que você falasse seu site, o contato com Então, pessoas de casa, meus um contatos. pouquinho mais do seu trabalho. Quem quiser palestras, treinamentos, ver vídeos, artigos, meus livros, qualquer coisa a meu respeito no meu site, ricardoveríssimo.com.br. Pode seguir no Instagram, @ricoveríssimo, e no meu Facebook, Rico Veríssimo também, /Rico Veríssimo. Bem, adorei esse papo com você, Ricardo. Também adorei, foi as ótimo. dicas, muito obrigada a sua presença aqui no programa Sim a TV e continue fazendo mais sucesso nos seus livros, suas palestras, tá? Obrigada. Obrigado pela oportunidade, espero que tenhamos outras oportunidades de fazer Com certeza. outros projetos juntos. Com certeza, Ricardo. Muito obrigada a sua presença. Obrigado. Sim a TV.